Que pedrada, hein, Netflix? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse aqui é o canal Rocambole, que é um espaço onde eu divido com vocês as minhas opiniões, as minhas análises sobre as coisas que eu assisto. Você, pelo jeito, também gosta de bater papo sobre séries, sobre filme, né? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos falar de série boa? Um garoto de 13 anos é acusado de assassinar brutalmente uma colega de escola, fazendo com que todos ao redor do crime se perguntem o que realmente aconteceu. E depois que se descobre o que de fato aconteceu, vem uma pergunta mais importante ainda. Por quê? Enquanto a investigação policial se desenrola, a psicóloga encarregada tenta desvendar a mente de Jane e a vida da família do menino é afetada drasticamente. Esse é o ponto de partida de Adolescência, uma minissérie britânica, original Netflix, sucesso absoluto de público e de crítica. Parece a sinopse de qualquer série de investigação criminal, não parece? Mas essa é a prova de que a premissa de uma obra não define muita coisa. O como define muito mais do que o que, porque é nele que aparecem todas as escolhas técnicas, as escolhas criativas, a atmosfera, o tom, o estilo, a sensibilidade, enfim, todas as escolhas de como contar essa história. E são essas escolhas que estão levando a Adolescência ao status de clássico instantâneo. A primeira delas, e a mais comentada desde o lançamento da série, claro, é o plano sequência, que é basicamente uma gravação sem cortes de determinado trechos, que aqui o trecho é o episódio inteiro, e 4 vezes. A série inteira é composta por 4 takes de quase 1 hora. A gente vê bastante esse recurso por aí, não é algo incomum, só que a Adolescência usa o plano sequência de uma forma realmente surpreendente. É muita gente envolvida, é muita equipe, é muita figuração, é uma dança milimetricamente coordenada e que precisa ser executada com precisão. Então qualquer erro de qualquer pessoa envolvida já compromete o take. E existem desafios técnicos gigantescos quando a gente pensa em todos os deslocamentos que são feitos. É câmera na mão, aí a câmera voa em cima de um drone, aí depois vai parar no capô de um carro. Se você já esteve em um set de gravação e não aplaudiu o que essa galera fez aqui, meu anjo, você já morreu por dentro. E sinceramente, o que mais me chocou no meio disso é o nível de sensibilidade que foi mantido na condução narrativa. Com todas essas escolhas tão dependentes da técnica, era muito possível, por exemplo, que as interpretações não fossem priorizadas e que a coisa ficasse mecânica demais, sem sensibilidade mesmo. Só que o que acontece é o oposto. Todos do elenco, sem exceção, têm um registro extremamente realista e quando precisa de intensidade, toma intensidade. Quando precisa de sutileza, tome sutileza. Os 4 episódios pediam do elenco um domínio absurdo, um gráfico emocional super complexo e difícil de acessar. Como eu sou ator também, eu fiquei imaginando a preparação de elenco dessa série. É quase como fazer uma peça de teatro, só que com muito mais equipamentos e tecnologias envolvidas. O que eu acho sempre complicado. Isso quer dizer que eles precisaram ensaiar muito e o audiovisual nem sempre tem tempo para tantos ensaios assim, depende bastante do projeto. A escolha do plano sequência aqui não é meramente por estilo, ela é conteúdo também, ela ajuda a contar essa história da maneira como ela foi pensada. Essa sequência natural das coisas é muito aproveitada pelo roteiro, nasce dele, na verdade, e também pela direção. É exatamente essa realidade crua que a série quer evidenciar. E foi essa ordem direta de acontecimentos, esse desencadeamento de ações tão real que me deixou hipnotizado em Adolescência. Agora falando de conteúdo e das discussões que são levantadas nesse roteiro. Algo bem marcante pra mim foi o caos mental gerado na cabeça dos adultos que estavam envolvidos direta ou indiretamente nesse caso. O que na verdade revela uma incapacidade de lidar com os conflitos atuais dos adolescentes. A adolescência sempre foi uma fase complexa, né? Tanto para quem vive quanto para quem tá perto. Mas eu acho que agora, os nossos tempos de hoje tornaram essa fase ainda mais complexa. Porque a formação de identidade se estende para o mundo virtual, ela tá muito associada ao que você demonstra nas telas. E fora isso, tem muito material chegando para esses jovens. E isso num momento de formação, de confusão, de insegurança, de necessidade de aceitação, de urgência por pertencimento. É uma fase muito volúvel e a internet complicou as coisas. E as pessoas de outra geração, os adultos, os pais, os educadores, todos nós, no fundo, não sabemos lidar de verdade com a influência da internet e com a facilidade de propagação e de fortalecimento de qualquer discurso no ambiente online, que está rolando principalmente entre jovens, mas não só, hein? Tem muito adulto aí, biruleibe das ideias, porque não sai dessas correntes bizarras de desinformação. A misoginia é um assunto que está bem presente em todos os episódios, às vezes de uma forma mais explícita e às vezes disfarçado ali no cotidiano dos personagens, o que eu acho brilhante. 2 policiais, um homem e uma mulher, acabam entrando em uma sala de aula, mas a funcionária da escola só apresenta para os alunos o homem. Um momento como esse pode passar despercebido, mas é o roteiro ali trabalhando no macro e no micro das suas temáticas. Antes de falar de crime, de investigação ou de qualquer coisa do tipo, a adolescência, na minha visão,
discute 3 temas principais: a formação de identidade na adolescência a partir dessa nossa realidade atual, a misoginia e a masculinidade. Esses 3 temas se conectam o tempo todo na narrativa, e por ser um roteiro que avança em tempo real, nem tudo na vida é grande evento, né? Então ele acaba usando bastante o cotidiano. A gente tem aqueles momentos no nosso dia que nada de grandioso acontece, mas o roteiro tá ali, trabalhando, dizendo alguma coisa pro público. A adolescência faz a gente olhar para as nossas falhas, tanto as menores do indivíduo em si, quanto as sintomáticas de uma sociedade com uma visão de mundo já bem comprometida. Os personagens até querem melhorar, não é essa vontade que falta. Mas talvez falte sim uma percepção mais sincera, mais corajosa sobre os próprios erros, sobre as próprias reproduções de padrão comportamental. Eu não acho que a crítica esteja exagerando na aclamação, não. Eu acho que a adolescência é tudo isso mesmo, vai possivelmente terminar o ano como a melhor minissérie de 2025 e vai ser lembrada por um bom tempo ainda. Agora eu quero comentar algumas coisas com spoiler, então se você ainda não assistiu, corre lá na Netflix, assiste porque essa vale a pena demais e aí depois você volta aqui pra gente continuar o papo. Mas quem já viu os 4 episódios, fica aí até o final do vídeo porque agora a conversa vai ficar mais intensa. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar é o final do primeiro episódio, que resulta no momento em que o pai vê o vídeo do próprio filho matando alguém. A forma como a direção trabalha o ritmo de todo o episódio até chegar nessa cena é fantástica. A imagem desse pai ali é muito forte, a cena é muito bem interpretada pelos 2 atores e eu me arrepiei inteirinho. O Ed acreditou no filho. Ele realmente acreditou. Ele diz isso no 4º episódio. Então é uma decepção que vai pro corpo, ele fica completamente desnorteado ali. Até esse momento, a gente também não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, então a gente compartilha dessa sensação dos pais. E mesmo depois de ver o vídeo, algum lugar da nossa cabeça ainda tenta encontrar uma outra explicação. É algo tão chocante que a gente tenta justificar antecipadamente, né? O que será que aconteceu? Será que ele sofreu um abuso? Ou será que ele tem algum grande trauma? Ou ele tem um transtorno? Sei lá. Só que a série não precisa de nenhuma reviravolta narrativa para prender o público. Não precisa justificar a ação do Jamie com nada disso, nem com uma infância ruim ou nem com nenhum trauma que ele tenha sofrido. O próprio roteiro levanta muito sutilmente essa possibilidade do abuso lá no interrogatório do inspetor, mas depois rejeita esse caminho. Nada disso aconteceu com o Jamie. E ainda assim, ele decide assassinar uma garota. Por quê? Não tem resposta fácil e direta nessa série, mas o episódio que mais nos dá respostas é o 3º. A misoginia com a psicóloga é muito clara. Ali a gente vê o Jamie sendo ácido, sarcástico, responsivo, tentando estabelecer um jogo de poder e se frustrando porque não tá dando certo. E uma das coisas mais interessantes aqui é essa performance do masculino. Dá pra gente ver claramente 2 Jamies. O Jamie desarmado, inofensivo, uma criança que tá pedindo por ajuda, e o Jamie performático, que tenta performar a todo custo essa ideia deturpada de masculinidade que ele tem. E aí a gente bota a culpa na internet? Olha, grande parte sim, mas acaba sendo uma responsabilização meio abstrata, né? É isso, qualquer discurso pode ganhar força na internet, por mais problemático que ele seja, mas essa ferramenta de alguma forma deu força para um conflito que já estava ali com o Jamie. Durante os 4 episódios, a gente vai traçando um perfil desse pai, porque no fim das contas é a relação mais determinante da série. A aprovação do Ed é extremamente importante pro Jamie, porque é a aprovação que vem diretamente do seu modelo inabalável de homem. E o Ed traz bastante coisa complexa para essa relação, como por exemplo, o futebol e os símbolos de masculinidade. Ele diz que levou o filho para jogar futebol para o menino ficar mais durão. É a perpetuação desses códigos de virilidade tão reafirmados o tempo todo e que acabam criando um peso para o menino que não segue essa cartilha. O Jamie, no fundo, acredita que ele envergonha o pai, que ele é um homem meia boca, um homem pela metade. E isso, associado a toda a baboseira que ele encontra na internet, se torna um problema bem grande na cabecinha frouxa de adolescente que ele ainda tem. Um outro detalhe importante, a gente descobre que os pais se conheceram na escola. Olha esse modelo que ele tem em casa. Ah, porque meu pai conquistou a mulher da vida dele ainda na adolescência. E eu sou um celibatário involuntário que não é capaz de ficar com ninguém. Essa coisa dos incels é muito maluca. Os incels são uma subcultura virtual de membros que acreditam não serem capazes de encontrar alguém pra amar ou pra transar. Eles querem, mas eles afirmam que não são desejados por essas mulheres. Então a culpa do celibato deles é delas. O resumo disso, claro, é um discurso extremamente agressivo e misógino. E falando da interpretação do Owen Cooper, que é surpreendente, inclusive, vocês repararam que o corpo dele se fecha quando a psicóloga fala de sexo? É o grande conflito dele nessa fase da vida, é a sua maior insegurança, a sua maior vergonha, e isso mexe muito com a cabeça dele. Uma mente confusa, totalmente afetada pela loucura da internet, desesperada por atenção, e aí o Jamie acredita que num cenário de fragilidade da mulher,
ele pode conseguir um resultado diferente da rejeição de sempre. Durante a discussão com a psicóloga, mas no final do episódio, ele acaba assumindo pela primeira vez em 7 meses que sim, ele estava com uma faca. Ele estava com uma faca, mas não ia tocar nela. E isso já tornava ele melhor do que os amigos, porque os amigos, certamente nessa situação, teriam tocado nela sexualmente, porque tinham uma faca. Ou seja, o Jamie tem uma régua moral completamente deturpada por tudo que ele acessa na internet, sem ter um verdadeiro apoio em casa, nem emocional, nem ideológico. A Erin Doherty é uma atriz incrível e a reação dela a esse surto do Jamie é um dos momentos mais marcantes da série pra mim. É onde ela entende de fato o problema, os traços de crueldade, toda essa deturpação, e é quando acontece também essa confissão informal. Essa raiva do Jamie pelo gênero que teoricamente o rejeita, é o que levou ele a fazer o que fez. Mas e aí, gente? Volto a perguntar. Como que ficou pra vocês? A culpa é só da internet? Voltando ao assunto pai, a série nos dá sinais de que a essência dessa visão misógina do Jamie vem do pai, do Ed. Gastem dinheiro à toa, vocês são boas nisso. Essa é uma frase dita por ele lá na loja do episódio 4. Querendo ou não, a relação dele com a esposa tem sim seus traços misóginos, ele é agressivo nos momentos de explosão, ele manda ela calar a boca, e as funções sociais de gênero estão bem cristalizadas na rotina dessa família. Por mais que o Ed tenha conseguido quebrar bastante coisa que veio do seu pai, como por exemplo não ter espancado seu filho, a misoginia ainda tá ali. De uma forma menos explícita talvez, mas certamente serviu como exemplo pro filho. Outra relação entre os conflitos de pai e filho. Quando o Ed encontra os carinhas lá que picharam a van dele, ele fica furioso e grita: "Não riam de mim!" Isso se relaciona muito com o que ele vê o Jamie passar na escola, no futebol, em todo lugar. Pra mim isso é uma espécie de confissão dessa masculinidade frágil que está presente também no pai. No fim das contas, um conflito como esse com o próprio filho é um conflito narcisista, é sobre si também, é sobre o que ele foi capaz de fazer por esse filho, o que ele ensinou para esse filho. Se o Jamie está falhando como homem, ele falhou antes da mesma forma, como exemplo de homem e como pai. Outra fala dele que ficou marcante para mim: não dava pra gente controlar. Todos os jovens são assim hoje em dia. Isso é uma forma de se desresponsabilizar pelo que aconteceu, mas que no fundo nem ele acredita. Até porque o Ed termina no quarto do filho, pedindo desculpa e dizendo que poderia sim ter feito mais. E aí eu já tava chorando tanto quanto ele. O que você acha? O pai poderia mesmo ter feito mais? Por que acreditar que o filho tá longe dos perigos da sociedade porque tá ali no quarto ao lado é uma lógica que não funciona mais pros dias de hoje, né? Mas talvez até então ele acreditasse que era o suficiente, sim. Que já era muito mais do que o seu pai fazia por ele. Como agir, então? Como estar por dentro da rotina do seu filho sem que seja de uma forma controladora, sem tirar a privacidade dele? Eu não quero botar pilha em ninguém, mas eu acho que deve ser aterrorizante ser pai de um adolescente hoje em dia. Porque é muita coisa mudando, é muita coisa fora de controle. E acredito que algum olhar mais sensível para isso, e mais analítico talvez, a gente vai precisar desenvolver. A adolescência não é uma série de respostas fáceis. Não tem um plot twist dizendo que na verdade quem matou foi o Ryan. Ou que o Jamie, sei lá, tem um transtorno dissociativo de identidade. Esse tipo de conclusão encerraria a discussão de uma forma rápida e fácil demais. E acredito que não era essa a intenção da série. É pra gente pensar no que a gente tá fazendo da vida. É isso, gente. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Esse foi meio longo, mas é porque realmente essa série tem bastante coisa pra falar. Inclusive, se você sentiu falta de algum detalhe, por favor, deixa nos comentários que aí a gente continua o papo por ali. Já deixa seu like, por favor, que isso me ajuda bastante. E se inscreve no canal, porque eu vou estar aqui sempre comentando os lançamentos do mundo das séries e do cinema. Até o próximo vídeo. Tchau!